Vocês estão bem? Tudo bem, Jorge? Oi, Lê, tudo bem? Preparado pra gravar hoje? Bora! Ó, a minha mesa aqui já tá arrumadinha, porque hoje a gente vai fazer uma receita que eu falo assim que é puro afeto. Ó, coco e ameixa. Sabe aquele tradicional olho de sogra? Só que na versão bolo. Olha, Jorge, que delícia. É afeto, velho? Mas claro que é afeto. Imagina olha a combinação de coco com ameixa, que delícia. Tem gostinho de infância. Quem lembra da infância aí, ó, né? Pelo menos a minha infância foi assim, a sua não foi, Jorge? Ah, não lembro não. Ah, vá! Ah, ele tá mentindo, gente. Vocês, contam pra mim, vocês gostam dessa combinação? Que ó, esse bolo é aquele bolo cremoso, não é qualquer bolo não, é um bolo cremoso, com uma caldinha assim ó por cima, de ameixa, que meus amores, é de comer assim ó pedindo mais. Quem deu esse nome de olho de sogra? Ah, eu não sei, Jorge. Aí isso já se faz uma pergunta difícil. Se alguém souber aí, já deixa nos comentários. Qual que é a história do olho de sogra? Eu não sei, Jorge, eu não conheço. Né? Quem sabe assim a gente descobre também juntos, né? Na cultura. Isso aí. Ó, gente, então ó, vamos deixar a trelelê aí e vamos começar essa receita. E esse bolo aqui, ele é muito simples de fazer. A gente vai fazer tudo no liquidificador, tá? Então, ó, eu começo com os ovos e a gente coloca os ovos inteiros. Já coloco também o leite condensado. Leite de coco. Aqui eu tô usando uma garrafinha. Vou colocar também, ó, manteiga ou pode ser margarina também. E eu gosto sempre de fazer sem sal, tá? Para não interferir no sabor aqui, ó, do bolo. Vou colocar também essência de baunilha para trazer um aroma a mais. Farinha de trigo é pouco, tá? Pouca farinha de trigo. E a gente coloca junto também, viu? No liquidificador. Tudo no liquidificador? É tudo, Jorge. Aquela praticidade, hein? Um pouquinho de amido de milho. O amido de milho sempre gruda um pouquinho na vasilha, ó. Pronto. Coco ralado. Esse coco ralado, ó, Jorge, mostra aqui. É um coco ralado mais fininho, ó. Daquele seco. Então, coloco aqui também. E o último ingrediente que eu vou colocar aqui, ó, é o leite. Depois tem mais um ingrediente, mas é só no final, tá? Então, agora a gente bate tudo muito bem aqui. Até ficar tudo misturado. Ó, bateu, misturou, já tá pronto, tá? Quer dizer, quase pronto. Lembra que eu falei do último ingrediente? A gente vai colocar agora o fermento. Ó, o fermentinho pra bolo. Desse lado, Jorge. Ó, vou colocar um pouco do fermento aqui. Só pra dar uma leve, sabe? Ó, crescidinha aqui, porque, como eu disse pra vocês, é um bolo cremoso, tá? Então eu coloco aqui e dou só uma batidinha. Bate muito não. Pronto, é só pra misturar. Agora sim tá prontinho. Ó, pra assar esse bolo, eu vou usar uma forma, olha, essa daqui tem o tamanho de 22 centímetros de diâmetro. Ela tá untada com manteiga. E aí eu polvilhei um pouquinho de farinha de trigo e no fundo eu coloquei uma folha de papel manteiga também. Só pra facilitar depois na hora da gente desenformar. Se você não for retirar da forma, não precisa colocar folha de papel manteiga, tá? É só pra facilitar mesmo. E aqui, vou mostrar pra você a textura que fica essa massa. Tá vendo que ela é bem líquida? Ela lembra até um pudim, né? Ó, textura de um pudim. E o bolo também, viu? Fica cremoso como um pudim. Ó, pronto. Por cima, agora a gente vai colocar o coco ralado. Esse coco ralado é aquele coco ralado em flocos. Tá vendo? Ó, flocos mais grossinho. Esse também é aquele desidratado, tá? Pode ser aquele adoçado, pode ser aquele que não é adoçado, tá? Aí você escolhe. Ó, e aí é só jogar aqui por cima. Esse coco ralado, ele vai formar uma crostinha em cima, sabe? Bem sequinha e gostosa. E é como se estivesse fazendo uma caminha, tá vendo? Ó, preenche tudo. Pronto, agora sim. Agora a gente pode levar pro forno. Forno, eu já deixo pré-aquecendo a 180 graus. E aí vai ficar por cerca de uns 40 minutos. Ele fica um pouquinho mais de tempo no forno, porque é um bolo mais líquido, você viu? A massa mais líquida.
E é um bolo que você não precisa, apesar de eu ter falado pra vocês, parece um pudim, não precisa assar em banho-maria e nem cobrir com papel alumínio, tá? É só levar assim pro forno e esperar ficar pronto. Você vai ver que ele vai ficar douradinho por cima. Ó, enquanto eu coloco o nosso bolo aqui pra assar, então você já aproveita para se inscrever aqui no canal, né, Jorge? Opa! Não custa nada, gente. É muito simples, é só você clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar o sininho. E aí, você não perde nenhuma receita daqui, né, Jorge? Exatamente. É isso aí. Então, ó, enquanto você vai se inscrevendo, que é bem rapidinho, eu vou separar os ingredientes aqui pra gente fazer a cobertura. Bom, então agora a gente vai fazer a cobertura, o recheio, ó, a caldinha que a gente vai colocar no nosso bolo, tá? Aí a gente vai fazer assim, vou colocar o açúcar na panela, açúcar refinado. E esse açúcar eu vou derreter até ficar na cor de caramelo. Eu gosto sempre de fazer no fogo baixo, tá? Pra não correr o risco de queimar. Então eu vou fazendo assim, ó. Com a colher, eu vou fazendo fazendo troca de calor. Joga o açúcar para um lado, joga o açúcar para o outro, pra não queimar mesmo, tá? E apenas ficar naquela corzinha de caramelo. Olha só, gente, ficou assim, ó, nessa cor de caramelo. A gente vai fazer assim, coloca água, sempre ó, de pouco em pouco, tá vendo, ó, sobe aqui, ó, né, então por isso assim que você vai colocar sempre de pouco em pouco, porque ferve e sobe aquele calor, aquele vapor, né, e ele faz isso por conta do choque térmico, né, porque aqui a calda tá bem quente, e a água, por mais que você aqueça, ela tem aquela troca de calor, por isso que ela levanta a fervura. Aí, ó, até apaguei um pouquinho o fogo para não queimar. Liga de novo aqui, fogo bem baixinho. E a gente vai deixar até... Tá vendo os torrões de açúcar que fica aqui, ó, no fundinho? Ele vai dissolver tudo por completo. Assim que dissolver, eu já te mostro o que a gente vai fazer. Ó, assim que você notar que derreteu todos os torrões de açúcar, tá vendo? Você passa a espátula assim, você vê que tá lisinha a calda. Aí a gente coloca aqui as ameixas. As ameixas aqui... Essas minhas eram com caroço, mas você vai fazer sem caroço, tá? Corta ela picadinho, ó, tá vendo? Não muito pequeno, grosseiramente. E essa minha aqui é aquela em calda, então eu vou deixar só um pouquinho aqui para ela ficar mais úmida. Mas se você quiser fazer com aquelas ameixas secas, também pode. Aí você vai deixar fervendo um pouquinho mais nessa calda, tá? Então, ó, eu até apaguei um pouquinho o fogo aqui, que já tava fervendo já um tempinho. Então, ó, vou colocar aqui. E a gente vai deixar aqui um pouquinho até reduzir um pouco essa calda, tá? E não precisa ficar mexendo não, tá? De vez em quando você vem aqui e dá uma mexidinha. Essa caldinha ela vai reduzir e vai deixar essas ameixas bem macias. Olha só, gente, a caldinha aqui, ó, ela já reduziu e ela ficou bem macia as ameixas, ó. Veja como que fica, tá vendo? Então, se você sentir assim que ela tá ainda durinha, você coloca um pouco mais sequinha, né? Você pode colocar um pouquinho mais de água. Então, é bem no olhômetro aqui, tá? E tá pronto aqui, olha. Vou mostrar aqui, vou apagar o fogo e vou mostrar pra você. Fica, sabe aquele docinho gostoso de ameixa? Olha só. Vou pegar com uma colher que vai ficar mais fácil. Olha o docinho como fica. Aquele docinho de infância. Bem úmido. Isso daqui, eu vou falar pra vocês, serve pra qualquer tipo de recheio. E pra esse bolo aqui com coco, você vai ver que a combinação vai ficar perfeita. Vai ficar o próprio olho de sogra. Ó, agora eu vou deixar esse doce aqui esfriando, aqui do lado. E já tô sentindo aquele cheirinho gostoso de bolo assado. Vamos lá, vou pegar o bolo. E olha só, nosso bolo já assou. Olha só que lindão, gente. Ele fica bem douradinho por cima. E esse coco aqui por cima, você vai ver que vai ficar uma delícia. E ó, lembra que eu falei pra vocês que é um bolo cremoso? Então tem que esperar esfriar pra poder desenformar, tá bom? Ó, já desenformei aqui o bolo e agora a gente vai colocar esse doce de ameixa maravilhoso aqui por cima. E é só colocar por cima mesmo, ó, do bolo. Ó, e o bolo, esse bolo aqui, ó, quando ele é cremoso, como ele é muito cremoso, então tem mais parte de líquido do que a parte mais seca, acontece mesmo de no meio dar uma afundadinha. É normal, é assim mesmo, tá? Você não fez nada errado. Então você vai aproveitar essa cavidade aqui, ó, para colocar o doce.
E agora sim, ó, temos nosso bolo de olho de sogra, ó, prontinho para levar à mesa e servir para todo mundo. Vou pegar já uma faca pra gente cortar uma fatia bem bonita. Agora aquele momento gostoso, né, Jorge? Opa. Olha só. Pra você, né? Pra mim, claro. Que maldade, né? Desculpa aí, gente, mas olha, esse bolo aqui, ó, com bastante caldinha aqui, ó. Então ele fica assim numa textura bem cremosa. Parece um pudim, né? Muito saboroso, gente. Gente, se eu falar pra vocês, esse bolo tem tudo, tudo. Textura super cremosa, essa caldinha com o doce de ameixa aqui. Tem sabor de nostalgia, sabor de infância. Quem lembra da infância? Na minha infância, eu lembro que minha mãe fazia muito receitas com ameixa, assim, sabe? E esse daqui, gente, ficou incrível. E você viu, né? É muito fácil de fazer. Você achou fácil, Jorge? Achei. É simples, fácil. Quando você servir, você vai ver. Vai ter muita gente falando assim, nossa, como é difícil fazer esse bolo. E ó, nadinha, né? Ó, e a minha sugestão aqui, ó, pra você armazenar e ficar bem fresquinho esse bolo, é você colocar na geladeira. Tem uma validade de 5 dias, tá? E não esquece também que tem que tampar, viu? Pra não ressecar na geladeira. E, gente, agora sim quero saber de vocês. Gostaram da receita? Deixa nos comentários o que você achou. Se lembrou alguém também, deixa nos comentários. Vou amar saber, né, Jorge? Marca a sogra. É isso, marca a sogra pra sogra fazer pra você, né? Ela vai gostar da receita, porque é bem facinho, viu? Amamos a sua companhia, né, Jorge? Tudo bem. Muito obrigada pelo seu carinho. Aquele, ó, beijo especial no coração. E a gente se vê loguinho, viu? Próximo vídeo estou de volta. Super beijo, tchau. Tchau, Jorge. Tchau, tchau.